Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a nova série do Ryan Murphy que se chama Ratched e estreou hoje na Netflix. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar de Ratched. O começo desse vídeo aqui vai ser sem spoilers pra você que ainda não assistiu, mas mais pra frente a gente vai falar um pouquinho com spoilers, mas eu aviso aqui, tá? Então não precisa se preocupar, você não vai levar spoiler por enquanto. Ratched é uma série criada pelo Ryan Murphy pra Netflix. O Ryan Murphy fechou um contrato milionário com eles e por isso que ele anda produzindo tanta série, tanto filme, tanta coisa. Assim, cada mês tem uma produção nova do Ryan Murphy, né? Produzida por ele, dirigida por ele, criada por ele na Netflix, e isso aparentemente vai continuar até o final do ano. Mas Ratched era uma das produções que eu tava mais animada. A história de Ratched, na verdade, tem base no filme e no livro Um Estranho no Ninho, que foi protagonizado pelo Jack Nicholson, que é um filme de terror dos anos 70, é um filme super clássico, e enfim, ele deu vários tons aí pro que seria, né, que se tornaria o cinema de terror depois do seu lançamento. E aí, em Ratched, na verdade, a gente vai explorar a vida da enfermeira Mildred Ratched, que é uma das personagens do filme Um Estranho no Ninho, antes dela se tornar aquela personagem que a gente vai conhecer no filme. Então, basicamente, as suas origens, né? O que aconteceu com ela na vida dela antes dela se tornar aquela personagem que a gente conhece no filme. Eu já vou falar logo de cara, eu não acho que é necessário vocês assistirem ao filme pra entender a série, pra se familiarizar com a série, pra entender os personagens. Eu acho que por mais que seja uma história de origem, ela se torna, né, ela está bastante distante do material original, mesmo pegando emprestado alguns elementos, algumas questões e alguns personagens. Então, eu acho que se você nunca assistiu Um Estranho no Ninho, você pode tranquilamente assistir Ratched, você não vai ficar perdido. Mas, se vocês gostam de filmes de terror, se vocês gostam desse estilo de filme, eu recomendo que vocês assistam Um Estranho no Ninho. É um filme bem clássico, mas é um filme muito importante pro cinema, é um filme muito legal, muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, na história da nossa série, a Mildred Ratched, que é a nossa enfermeira, ela é interpretada pela Sarah Paulson. A Sarah Paulson já é uma figura conhecida das produções de Ryan Murphy e ela é uma atriz extremamente competente, como vocês já devem saber, né, como vocês já devem ter visto em outras oportunidades, em outros trabalhos dela, mas nesse trabalho em especial eu tava bastante curiosa pra ver quais seriam as nuances que a gente veria dela dentro dessa personagem, que enfim, tem aí as suas questões morais, tem aí os seus problemas, tem aí seus próprios questionamentos, seus próprios desafios, né? Então a gente vai ver a enfermeira Ratched quando ela chega no hospital da cidade de Lucia, ela vai pegar um emprego ali, né? Vai tentar conseguir um emprego ali pra poder trabalhar ali, pra poder se aproximar ali e realizar o sonho dela, que é ser enfermeira, né? Então ela tem todo aquele jeito dela, ela gosta de se mostrar, né, como essa figura da enfermeira, como uma figura de esperança, uma figura trabalhadora, batalhadora, que ajuda os outros, que se doa sempre pros outros, né? Então tudo isso é colocado já em xeque logo no primeiro episódio. E aí, basicamente, a gente vai conhecer mais a fundo a sua história, a gente vai conhecer bastante do seu passado, né? E de algumas coisas que aconteceram com ela no passado que levaram ela até ali. O que eu acho interessante, o que eu achei muito interessante dessa série é que a gente não necessariamente tem vilões e mocinhos aqui. Eu acho que isso é também uma característica grande das séries do Ryan Murphy. O Ryan Murphy, ele é um cara muito competente em questão de criar personagens que sejam profundos, que tenham nuances muito grandes dentro deles, né? Então, os personagens do Ryan Murphy, eles normalmente não são só bons ou só maus, e aqui em Ratched a gente vai ter exatamente isso, personagens que não são só bons ou só maus. A própria Mildred, ela é uma personagem que muitas vezes você não vai concordar com as coisas que ela faz, mas ao mesmo tempo você vai entender por que ela faz aquelas coisas, você vai se aprofundar na história dela e aquilo tudo vai se tornar mais lógico, não vai se tornar ok, né? Não vai ser ok ela fazer aquelas coisas, mas vai fazer sentido dentro do contexto de todas as coisas. Eu confesso que eu tava com um pouco de pé atrás de assistir essa série. A minha experiência com as últimas séries do Ryan Murphy não foi muito boa. Vocês lembram da minha crítica de Hollywood aqui no canal. Não foi uma série que eu fiquei completamente apaixonada, não foi uma série que eu amei e eu achei que eu ia amar, eu achei que tinha tudo pra eu amar naquela série. E
Enfim, não rolou pra mim, eu tive alguns problemas com ela, então eu tava com bastante receio de Ratched, porque eu também tava com receio do Ryan Murphy repetir algumas das coisas que ele faz em algumas séries, que em geral me incomodam bastante, e eu não senti isso em Ratched. Eu acho que o Ryan Murphy ele consegue sempre fazer episódios maravilhosos logo de cara, então ele bota um monte de coisa, tiro, porrada, bomba, você fica, meu Deus do céu. E aí ele faz em seguida alguns episódios que são muito mornos. Eu sinto isso em muitas das séries dele, essa dificuldade de equilibrar as coisas, de contar a história de uma forma que ela vá crescendo aos poucos e não que ela atinja um pico e depois ela fica, tipo, num estado meio assim. Eu acho que isso acontece em várias séries dele, né? Várias séries que ele tá envolvido, mas para minha surpresa, não aconteceu isso em Ratched, pelo menos eu não senti isso. Eu acho, inclusive, que o primeiro episódio, ele não é um episódio bombástico no estilo que a gente tá acostumado do Ryan Murphy. Obviamente, acontecem coisas bombásticas, principalmente nos primeiros 15 a 20 minutos ali do episódio, que é quando a gente vai conhecer o personagem do Edmund Tolson, que é uma figura importante pra história, né, que é um cara que logo no primeiro episódio ele mata 4 padres, e ele é colocado no hospital de Lucia como uma pessoa inválida mentalmente, né? Um cara que é doido. E aí a gente vai entender como a história dele vai se ligar com a história de todos os outros personagens que estão envolvidos ali. E aí, basicamente, eu acho que esse primeiro episódio, ele não é o episódio mais bombástico. Ele não é o piloto mais bombástico que o Ryan Murphy já fez. Mas eu acho que isso ajudou muito a gente a ficar ainda mais engajado na história. Porque ali a gente tem uma introdução dos personagens, uma introdução da história, uma introdução do que a gente tá vendo. E aí, simplesmente, a série, ela só vai crescendo a partir disso. Ela só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo. E quando a gente chega lá nos episódios finais, é uma temporada de 8 episódios, a gente teve uma crescente muito boa de acontecimentos, de histórias, de desenvolvimento, de tudo. De tudo. Então, assim, eu gostei muito do ritmo da série. Eu achei que foi um ritmo muito bom. Não é uma série que é cansativo. E olha, assim, eu vou falar pra vocês, sempre que eu clico numa série e eu vejo que o episódio tem 50 minutos, 1 hora, eu já falo, putz. Na minha opinião, a série ela precisa ter muito pra contar pra ela ter um episódio de 50 minutos a 1 hora, sabe? Tipo, eu acho que séries como Game of Thrones, por exemplo, é super justificável ter episódios de 1 hora. Agora, eu acho que isso não é pra toda a série. Eu acho que a série, ela precisa ter um motivo pra contar aquela história. E eu vou falar pra vocês que eu não senti o tempo passando nos episódios, e pra mim isso foi uma surpresa gigante, porque eu tava realmente esperando que pudessem ser episódios cansativos, que pudessem ser episódios mais difíceis de você assistir até o final, né, de assistir de uma vez assim, e eu achei que não foi cansativo. Eu assisti os episódios em 3 dias, mais ou menos, então foi uma maratona bem tranquila pra mim. Os episódios eles te deixam engajados, né, eu acho que ele conseguiu separar as coisas muito bem, sem necessariamente precisar ter, depois de cada episódio, um mega gancho. Você não precisa disso. Eu acho que você precisa só, de uma forma geral, interessar o seu espectador em continuar assistindo aquela história. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem nos 7 episódios da série. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o 8º episódio. Além da Sarah Paulson, como a Mildred Ratched, que é uma personagem super interessante, a gente tem diversas outras figuras conhecidas, atores e atrizes conhecidos, e personagens tão interessantes quanto. Então a gente tem o Dr. Hanover, que é o chefe da Mildred e também o cara que manda no hospital, né? Ele é o dono do hospital. Então a gente também vai descobrir coisas sobre o Dr. Hanover aos poucos. Eu achei isso muito interessante, porque ele é um personagem que muda bastante com o passar da história, né? No começo você tem uma impressão dele e vai chegando no final e você tem uma impressão completamente diferente do personagem. Isso é muito interessante. E eu acho legal também que a gente teve tempo e espaço de se aprofundar nas histórias dos outros personagens e não só da Ratched. Então a gente vai descobrir um pouco mais sobre o passado do Dr. Hanover, a gente vai descobrir um pouco mais sobre o passado da Ratched, que eventualmente acaba se linkando ali, e a gente também vai conhecer um pouco mais sobre alguns outros personagens, alguns pacientes, algumas coisas, né, e tudo estando relacionado aí nessa história. A gente tem a enfermeira Betsy Bucket, que é a enfermeira-chefe quando a Ratched chega ali no hospital, e lentamente, né, de uma forma bastante manipuladora, a Ratched vai roubar o emprego dela em determinado momento, e as duas elas vão ter uma relação bem difícil. E também é uma relação que evolui bastante com o passar da série. Então eu acho que isso também ajuda a gente a ter ritmo, né? A gente não fica só naquele embate da Mildred com um único personagem. Ela tem embates com o Dr. Hanover, ela tem embates com
com a Betsy Bucket, ela tem embates com o Edmund, ela tem embates com basicamente todos os personagens ali, e ela vai manipulando todos os personagens e aos poucos ela vai direcionando as coisas pra basicamente conseguir o que ela quer. A gente tem também a Gwendolyn Briggs, que é uma personagem muito interessante, ela é secretária do governador. O governador, inclusive, que é interpretado pelo Vincent D'Onofrio, que é um atorzão. Ele é um cara muito, muito talentoso, sério. Ele, assim, me dá arrepios com ele atuando. Enfim, ele é incrível, eu adoro esse homem, eu amo as atuações dele, eu amo os papéis que ele faz. E esse papel é incrível também, né? Esse governador é um cara que... Assim, talvez ele seja o único personagem que só tem lado ruim nessa série. Porque, olha, ele é insuportável do começo ao fim e dá vontade de, mano, dar um soco na cara dele ali no final. É, assim... muitas emoções. Mas a Gwendolyn é uma personagem que também vai mudar bastante, vai evoluir bastante. A relação dela com a Ratched vai evoluir também. E o que eu acho que é muito interessante, que talvez não era uma coisa que eu tava esperando tanto, né? Eu achei que a gente ia estar muito focado realmente na história da Mildred e no passado dela e tudo mais, mas eu gostei muito porque eles conseguiram expandir tudo isso pra, na verdade, falar de vários personagens, de várias questões. Então, no meio de toda essa história, a gente vai começar uma exploração das doenças mentais, né? Então eles começam a falar de depressão na época que o filme se passa, que é lá nos anos 47, 45, 47 para 50. Nessa época que o filme se passa, ainda não era bem aceito o conceito da depressão. A depressão não era considerada uma doença mental do jeito que ela é hoje, né? Ela não era bem vista. Ela era vista como uma preguiça, como de outras formas, né? E eu acho que eles colocam isso muito em xeque em muitos momentos. As doenças mentais, de uma forma geral, a gente tem esquizofrenia, a gente tem depressão, a gente tem múltiplas personalidades nos personagens. E a gente tem uma doença que era considerada uma doença na época, que é muito tratada, que é muito questionada, que é a homossexualidade. Na época, né? Na verdade, o homossexualismo, que hoje em dia não é mais, não chamamos mais dessa forma, porque ele não é uma doença, ele era considerado uma doença, então a gente também vai ver personagens que estão envolvidos de alguma forma, né? Pacientes mesmo no hospital que têm tendências ao lesbianismo, por exemplo, e eles tentam tratar isso, né? Eles tratam isso realmente como uma doença que pode ser curada. Então, eu gosto como o Ryan Murphy introduz essas outras temáticas e esses outros assuntos que, pra mim, são muito interessantes dentro de uma história, sendo que não necessariamente é o foco principal, mas ele tá sempre lá funcionando como pano de fundo. Isso também foi uma surpresa muito boa pra mim, porque era uma coisa que eu realmente não esperava. E isso leva a gente a um dos personagens que eu mais gostei, que é o personagem do Brandon Flynn. Então, a partir de agora, eu vou começar a comentar um pouquinho com spoilers sobre a série. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você pause o vídeo, vá assistir a série e depois você volta aqui pra gente conversar. O Brandon Flynn, que vocês provavelmente conhecem como o Justin de 13 Reasons Why, ele tá nessa série, eu tava muito empolgada, porque eu sempre achei ele um menino muito talentoso e eu tava muito animada pra ver ele em outros trabalhos fora de 13 Reasons. E eu fiquei muito satisfeita com o personagem dele aqui. Ele se chama Henry Osgood e ele é o filho de uma ricaça, que é a Lenora Osgood, e a gente vai descobrir ali que tem algumas questões do passado dele que se entrelaçam com o passado do Dr. Hanover. E basicamente o Henry, ele tem também um distúrbio, eles não especificam qual é o distúrbio dele exatamente, mas ele tem tendências muito violentas, ele sente prazer, ele é sádico, né? Ele sente prazer com a violência, com machucar os outros. E aí, eventualmente, a gente tem um dos momentos, assim, mais chocantes, mais surreais, assim, da série, que é quando o Dr. Hanover vai tratar do Henry e ele dá LSD pro Henry e o Henry dá uma dose de LSD muito grande pro médico, sem ele ver, e aí eles entram numa viagem de ácido muito louca, tipo, muito louca. E aí, o Henry corta, né, ele amputa os próprios braços. É assim. Gente, sério, o Brandon, ele dá uma aula de atuação nesse momento. Eu fiquei completamente chocada. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse menino. Toda vez que ele aparece, eu ficava... A gente é atraído por ele, assim. Ele é uma figura muito forte. E isso que, assim, ele tá contracenando com ninguém menos do que a Sharon Stone, que é a mãe dele, sabe? Então, tipo assim, o cara precisa ser pica. Entendeu? Ele precisa ser bom pra segurar essa onda e ele segura muito bem. As cenas dele são muito boas. A cena dele sozinho é muito boa. Essa cena dele com o Dr. Hanover é maravilhosa, fantástica, incrível, surreal.
muito, muito bom. Muito bom. Outro personagem que eu gostei bastante é o Huck Finnegan, que é interpretado pelo Charlie Carver, que vocês talvez conheçam de Teen Wolf. Eu já amava ele lá, então eu amo ver ele em outros projetos. E nesse projeto em específico é muito legal, porque ele tem metade do rosto totalmente queimado, né? Então ele tem várias cicatrizes assim no rosto. As cicatrizes, na minha opinião, são muito bem feitas, eu gostei bastante. E talvez ele seja o único personagem, assim como o Governador é o único personagem que talvez seja 100% mal, o Huck talvez seja o personagem que é 100% bom. Ele é um personagem muito bem construído, ele aparece pouco, ele é um personagem bem secundário ali, mas é um personagem que me atraiu muito, me chamou muita atenção. Obviamente porque eu gosto do ator, mas eu achei ele um personagem super cativante. As cenas dele, assim, maravilhosas. Tem uma cena onde ele se declara pra Mildred, né, e, cara, essa cena, assim, partiu meu coração de tantas formas que eu não sei explicar pra vocês. Porque tem toda uma questão sobre ele saber que as pessoas veem aquele rosto dele deformado e sentem uma espécie de aversão àquilo, né? Então eles acabam explorando bastante isso nessa conversa. Ele, assim, maravilhoso. E eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei muito chateada que ele tomou um tiro no último episódio. Eu acho que ele tá morto, né? Ninguém nunca mais fala do coitado, mas, né, tudo nos leva a crer que está morto, porque ele tomou um tiro na testa, então meio que não tem o que fazer. Mas eu fiquei triste porque eu tava esperando que talvez numa segunda temporada a gente pudesse explorar mais a história dele, porque ele é um ex-soldado, então ele tem uma história de guerra. Ele até conta a história de como ele conseguiu a cicatriz ali, né, meio por cima e tal, mas eu achei que a gente pudesse explorar o passado dele, já que a gente acabou explorando o passado de alguns outros personagens, como o próprio Dr. Hanover, em determinado momento. A Betsy Bucket, que é uma personagem que eu achava intragável no começo da série, no final ela se torna uma personagem muito interessante, porque ela acaba também usando da Ratched pra conseguir o que ela quer, enquanto a Ratched usa dela pra conseguir o que ela quer. Então, assim, meio que todo mundo sai ganhando. Como eu comentei com vocês, eu acho que a série, ela tem, assim, uma crescida muito grande, né? Assim, ela vai muito pra cima até o 7º episódio, porque tudo é muito bem construído, a gente tem episódios muito bons, cheios de adrenalina. A Ratched, ela é irmã do Edmund e ela quer, na verdade, libertar ele, né? Ela não quer que ele seja condenado a corredor da morte, então ela quer que ele só vá preso pelas coisas que ele fez e tá tudo certo. Então, basicamente, a série, ela vai seguir essa história, né, dela tentando livrar ele ali do corredor da morte, mas ele também tem os próprios planos, as próprias vontades e tudo mais. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo mais da história deles, a gente descobre que eles não são irmãos biológicos e que, na verdade, eles foram adotados juntos e que eles têm traumas do passado, de famílias que abusavam deles, né? Inclusive, a cena onde a gente conhece mais sobre essa história da infância da Mildred é muito boa. Eles fazem um teatro de marionetes e aí ela tá vendo uma coisa, ela tá lembrando, né? E as outras pessoas estão vendo um teatro de marionetes normais. E ela tá lembrando da história, das coisas que acontecem. Nossa, olha, me deu coisas até de tão boa que foi essa cena. Achei que foi uma ideia muito legal pra gente entrar num flashback ali da vida dela. E o que eu achei legal é que eles foram soltando as informações da história dela, né? Do passado dela, muito aos poucos. Então é como se nós mesmos fôssemos personagens ali e estivéssemos conhecendo ela aos poucos. Então eu achei isso muito legal. Eu acho que o 7º episódio é o grande momento onde acontece o clímax da história. É um episódio que a gente tem muitas coisas acontecendo, né? E ele vai culminar com o Dr. Hanover sendo levado embora do hospital e a Bucket assumindo a liderança do hospital. E no meio de tudo isso, a gente tem a morte do Dr. Hanover, a gente tem a Mildred ajudando a Bucket a conseguir o que as duas querem, a gente tem todo um plano ali pro Edmund, pra todo mundo. Tudo começa a se alinhar nesse episódio e eu acho que ele termina de um jeito muito bom. Mas aí a gente tem o 8º episódio. O 8º episódio, ele parte do pressuposto de que a história continua um mês depois. Eu acho que ele dá uma quebrada, assim. Eu não sou completamente fã desse último episódio. Eu não acho que ele estraga a experiência de forma alguma, porque ele também completa algumas lacunas que tinham ficado, né, sobre os personagens e sobre o que acontece com eles, mas eu acho que talvez eles pudessem ter condensado isso e talvez não precisaria de um 8º episódio agora. Eu acho que o que acontece nesse episódio talvez pudesse ter sido condensado e algumas outras coisas pudessem ter sido deixadas pra uma segunda temporada, né? Pra um primeiro episódio da segunda temporada, pra se situar ali, né? Porque eu acho que ele quebra muito o clima do que a gente tava indo, porque a gente tava indo muito pra cima, muito pra cima, muito pra cima, e aí de repente ele fica um episódio um pouco morno, assim, né? Eu entendo porque ele tem, óbvio, os ganchos no final,
mas eu sinto como se ele tivesse quebrado um pouco realmente esse ritmo. De uma forma geral, eu acho que Ratched foi uma série que me surpreendeu muito. Ela ainda não está renovada para a segunda temporada, mas se eu não me engano, ela já foi planejada com a ideia de ter 2 temporadas, então eu imagino que a Netflix deva renovar. Quando a Netflix renovar, eu vou contar lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais pra vocês. Então se você ainda não me segue lá, me segue nas redes sociais. Eu gostei bastante da série, eu acho que a série tem muito potencial, eu acho que essa primeira temporada foi muito boa, muito melhor do que eu imaginava que seria, muito mais potencial do que eu imaginava que teria mesmo. Então eu gostei bastante, eu quero saber o que vocês acharam, então deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!